de hoje, né? Qual é o pecado que é frequentemente feito, frequentemente realizado, que é grave, leva as pessoas para o inferno e as pessoas comungam com ele, ou seja, cometem um sacrilégio, porque comungar em pecado mortal, como diz São Paulo lá na 1 Coríntios 13, é cometer um sacrilégio, ou seja, um outro pecado. Que pecado é esse? É o pecado contra o sexto mandamento. Também contra o nono, que é semelhante, mas especialmente o sexto mandamento. Qual é o sexto mandamento? Não pecar contra a castidade. O nono mandamento é não cobiçar a mulher do próximo, que tem a ver com a concupiscência do olhar. Mas vamos lá. O que é pecar contra a castidade? Padre, por que o senhor está frisando, e eu quero frisar nessa live hoje, o pecado contra a castidade? Por dois motivos. Primeiro, por ele ser frequente. E segundo, porque normalmente a pessoa que não peca contra a castidade, ela também consegue ser firme nos outros pecados. Ou a pessoa que tem consciência que o pecado contra a castidade é grave e não pode comungar, ela também tem consciência dos outros pecados. Porque este pecado especificamente é o pecado que é mais, digamos assim, onde as consciências relaxadas mais caem, porque é onde a nossa concupiscência e toda a mentalidade do mundo mais insiste para mudar a lei de Deus para que ele seja aceito. Então, quais são e o que é exatamente o pecado contra a castidade? O pecado contra a castidade é eu usar o meu corpo e a minha sexualidade contrário à natureza que Deus me fez. Como é que Deus me fez? Vamos pensar aqui? Gente, é muito simples. Deus me fez um homem, no meu caso aqui, né? Você que está assistindo pode ser uma mulher. Deus me fez um homem. Deus me deu um corpo, me deu uma alma. Esse meu corpo possui características próprias de um homem. Eu possuo, né, uma boca para falar, mas eu possuo os sentidos do meu corpo, tato, paladar, audição, visão. É assim que Deus me fez. Os órgãos do meu corpo têm uma função específica, né? E estão unidos à alma, de forma que eu não posso dizer, minha língua está falando, quem pecou foi a língua. Não, quem pecou foi você, a sua alma unida ao seu corpo, que a língua foi apenas um instrumento, mas quem pecou foi você, as duas coisas, corpo e alma. Às vezes a gente pensa que o corpo peca e a alma não peca. Não, os dois pecam juntos. É a alma que decide pecar. Então veja bem, Deus me deu uma sexualidade. E esta sexualidade, ela foi feita para, como diz a palavra de Deus, a Bíblia, no livro do Gênesis, crescei e multiplicai. Então foi feita, Deus criou a minha sexualidade no meu corpo, tá? Estou falando da sexualidade de modo geral, existem outras características, mas no meu corpo foi criado, feito por Deus, para gerar filhos. Gerar filhos, ok? Jesus diz no Evangelho, Mateus capítulo 18, e outras passagens também, que existem eunucos, ou seja, pessoas que permanecem virgens por N motivos, e um deles é por causa do reino dos céus. E ele diz, quem puder compreender, compreenda, nem todos compreendem isso. Então Deus tem um chamado especial para algumas pessoas, poucas pessoas, exceção na igreja, para que essas pessoas usem todas as potências do seu corpo, da sua alma, da sua sexualidade, também somente para o reino de Deus, o reino dos céus. Por isso, o celibato. Então, o celibato ele não é contra a natureza, porque ele não está fazendo da sexualidade algo contrário à vontade de Deus, nem contrário àquilo que Deus criou. Tendo entendido isso, a minha capacidade de amar, ela se expressa também na minha sexualidade, mas ela é mais profunda, ela se expressa no meu corpo de forma inteira, de forma que, preste atenção, porque isso é muito interessante, eu amo também no meu corpo, na medida que eu entreguei a minha vida ao sacerdócio. E isso é diluído em todos os anos da minha vida. Um mártir, a pessoa que morre por Jesus, que se deixa trucidar, martirizar por Jesus, deu o seu corpo por amor a Jesus, no sofrimento, na dor.
Assim, uma pessoa que está doente, que oferece aquela doença, aquelas dores, aquela pedra nos rins, aquela diabetes, aquele problema no coração, oferece a Jesus pela salvação das almas, está amando também no seu corpo. Entende? Então, vamos lá. Quando eu uso a minha sexualidade fora do plano de Deus, fora do como Deus me criou para aquilo que Deus me criou, isso se torna um pecado. E é um pecado grave, porque é um pecado contra a natureza, contra a forma, o plano de Deus, como Deus me fez. Entendeu?